E beleza, vou só colocar aquele negocinho, aquela paradinha. Aqui, o apontador legal. Então, só revendo, né? Só pra gente. Vimos isso. Aqui nós vimos que são esses coeficientes que saem sempre na correlação, vão sair esse valor. E aí é isso, por isso que normalmente, vejam, que eles colocam sempre esses dois dados para explicar a correlação. Eles colocam o valor, né? E eles colocam o P. Porque é isso que a gente até estava vendo nesse capítulo mesmo, mas lá no começo dele, que para a gente saber o que é importante na análise de correlação é o R, que é o coeficiente de correlação, mas se deu significativo ou não. Então a gente precisa, porque pode, é raro acontecer, mas pode acontecer de o R não ser forte, né? E só o R pode estar por aqui, ser nulo eu acho muito difícil, mas ele pode ser fraco e dar significativo, sabe? Então aí tem que ver se na teoria isso vale a pena ser reportado, faz sentido ou não faz. Então esses sempre esses dois dados que a gente coloca. Né? Aqui você veja, é moderado, aqui está de moderado para forte, e aqui é praticamente nulo e o P é super alto. Então não tem como rejeitar a hipótese nula. Então idade e esse teste de compreensão de sentença, a medida em tempo de reação para eles responderem, não tem muito a ver, são coisas independentes. Os outros não. Parece que quanto mais velho ficamos, piores vamos ficando. Beleza, isso nós já vimos, isso aqui também já. E aí ficamos testando isso, né? Isso aqui são treinos que a gente faz, né, gente? Vamos olhando e vamos treinando e já entendendo, sem linha nenhuma, a gente já consegue ter uma ideia que correlação é essa. Beleza, vimos várias. Aí, eu lembro que na semana passada a gente rodou na SPSS uma correlação que é um banco de dados do próprio livro, que é sobre sorvetes e temperatura. Deu uma correlação super alta. E eu mostrei para vocês também, e o Camilo colocou, eu acredito que o Camilo colocou lá no grupo, que é aquele site que a gente podia brincar com as correlações, né? Então ia mudando a reta e ia mostrando correlações negativas, nulas ou positivas, tanto perfeitas para um lado ou para o outro. Então foi isso que nós vimos. E o que nós vamos ver aqui é o seguinte, é chamado de variância do coeficiente de correlação. Então vamos entender o que é variância dentro da correlação. O coeficiente de correlação, então sempre aparece como R, é uma proporção entre a covariância. O que é uma covariância? As palavras aparecem sempre. É uma variância compartilhada pelas duas variáveis. Então, covariância sempre tem essa ideia, tá? É uma variância, é uma variação compartilhada por, pelo menos aqui, duas variáveis. E uma medida das variações separadas. Agora, você já deve ter uma boa ideia do que significa um coeficiente de correlação, e eu também imagino que todos nós aqui hoje saibamos de fato o que significa esse R e os valores apresentados por ele, o que quer dizer a nós. Por exemplo, se disséssemos que duas variáveis estão associadas a 0,9, você provavelmente poderia muito bem desenhar um diagrama de dispersão, né? Da mesma maneira, se pedíssemos para você desenhar um diagrama de dispersão representando uma associação de 0,1, né? Então aqui nós entenderíamos uma correlação quase perfeita, né? 0,9. Então quase todos os pontos estão em cima da reta, e a reta é no sentido de baixo para cima, da esquerda para a direita, mas sempre de baixo para cima, né? Porque é positivo esse valor, né? Então, 0,9 é quase que todos os pontos estão em cima da reta. E o 0,1, né, é uma correlação muito fraca. A reta quase é reta, né? Assim, ela não é em diagonal, ela é praticamente reta na horizontal, e os pontos quase não estão em cima da reta. Você provavelmente faria muito bem, né? Eu até pergunto para vocês, se hoje vocês recebem esses valores aqui, isso que eu falei é muito abstrato ou na mente de vocês já consegue formar isso que eu acabei de falar?
Eu consigo imaginar a reta já. Legal, a Letícia que falou, né? Beleza, então, para ela já fez sentido o que, que significa esses valores e imaginar esses valores num gráfico. E as outras pessoas, Felipe, ou quem mais está por aí que agora eu não estou vendo, já conseguem imaginar esse valor em um gráfico ou ainda não? Acho que seria legal dar um outro exemplo, né? Mais um exemplo. Tá, legal, posso dar sim. Mas alguém aí consegue ou não consegue imaginar relacionar esse valor em um gráfico ou tudo bem para o resto do pessoal? Por mim, tranquilo também. Acho que dá pra, nessa altura, dá pra imaginar um pouco melhor já. Legal, dá para imaginar. Tá. Então, pessoal, vamos só. O Felipe falou para a gente fazer mais exemplos, só para entender. Então, vamos lá. Acho que essa é a ideia mesmo. Que a gente possa avançando e entendendo. Então, só, ó, isso aqui vai ajudar de novo, ó. Veja, 0,9, né? Então a gente já sabe que é forte, tá? E 1 seria perfeito. Então, eu tenho ó, uma aqui, ó, que nós fizemos, família e eu, aqui, ó. Então, veja, 0,9, ele está muito perto do 1, né? Ele está muito próximo do 1, certo? Então, o 1 é perfeito. Então, essa seria uma reta assim, tá? Aí, normalmente, seria uma reta assim. E quando é um perfeitinho, normalmente os pontos estão todos em cima da reta, tá bom? Quando é perfeito mesmo, né? Aí, a ideia de um 0,9 é que nós vamos ver uma linha praticamente assim, tá? Nessa diagonal, da esquerda para a direita. Quer ver? Deixa eu só uma licença a vocês. Eu acho que nós temos aqui, eu não sei que momento, uma correlação perfeita, sabe? Só para a gente ver que a reta compreende todos os pontos. Está para baixo. Vamos lá. Está claro isso. Lembra que tínhamos colocado uma correlação perfeita. Aqui, por exemplo, ó. Aqui é quando dá praticamente 1, tá? A correlação é R igual a 1. Então, se a gente traça uma reta aqui, praticamente todos os pontos vão ficar em cima da reta. Na verdade, todos os pontos vão ficar em cima da reta no 0, no 1, né? Na correlação 1 igual a 1. Quando é 0,9, é muito semelhante a isso, tá bom? Talvez não fique todos os pontos, vai espalhar um pouco, né? Vai espalhar um pouco, mas é como se fosse algo muito assim, ó, linear, né? Parece que aumenta x, aumenta y. Aumenta x, aumenta y. 0,9 está indo muito nesse sentido também, né? Aumentando uma unidade em x, está aumentando também uma em y. Aumenta uma em y, aumenta uma em x. Correlação não importa quem está em x, quem está em y. Na regressão, sim, mas correlação não. Tá? Então, isso aqui seria uma correlação praticamente. Essa aqui é perfeita, e a 0,9 ela é muito semelhante a isso aqui. Tá? Então, quando a gente fala assim, ó, correlações 0,8, 0,9, o que deve vir na nossa mente é um gráfico praticamente assim. Tá perto disso. Se não for este, porque isso aqui é igual a 1. Mas um 0,9 é para a gente imaginar algo perto disso aqui. Né? E se a gente traça uma linha, a linha dá certinho aqui em cima dos pontos. Tá? Então, quando a gente leu lá 0,9, ó, essa daqui já é negativa. Aqui seria menos 0,9, porque aí dá direitinho. Porque qual que é a ideia do negativo, né? A gente já viu. Quando aumenta um, diminui o outro. Aumenta uma unidade em x, diminui uma unidade em y. Aumenta mais uma unidade em x, diminui uma unidade em y, né? Então aumenta e diminui. Né? Então, se a gente falasse assim, um valor de menos 0,9, a gente teria que ter isso em mente. Né? Algo perto disso aqui. Tá? Então, é isso que aqueles valores querem dizer. Tá bom? Então, quer ver? Aí tem um que aí estava o 0,1, né? 0,1, nós temos um exemplo aqui, quer ver? Ó, isso aqui é praticamente um 0,1. Isso aqui ainda é um pouquinho ainda pior, né? Porque isso aqui é 0,03. Tá? Mas é algo perto disso que vamos ver, que nós temos que imaginar quando alguém fala assim, a correlação do meu
nos meus dados, minha correlação da minha prova de memória operacional e leitura, vamos supor, uma prova de leitura e uma prova para saber se tem correlação, né? Leitura com memória operacional. A gente sabe que tem correlação, mas vamos supor que aparece algo assim, ó. Alguém fala para você, a correlação deu 0,01. Aí você fala, puta, 0,01? Então foi fraco, né? Então você tem que imaginar algo que praticamente deu igual isso aqui, ó. É praticamente uma reta. Você vê que não tem uma inclinação que nem essas aqui tem negativas, né? É praticamente uma reta horizontal no meio dos dados. Não tem padrão nenhum aqui. Vai ficando mais velho, por exemplo, nesse gráfico, né? Não melhora nada. Então imagine, memória operacional. Vai aumentando a pontuação. Aqui no eixo Y, leitura. Vai aumentando a pontuação no teste de leitura, mas não tem padrão nenhum. Não parece que quanto aumenta uma unidade em memória operacional, aumenta uma unidade do teste ali de leitura. Então, quando a gente fala, a correlação deu 0,01, é isso que tem que vir na nossa mente. Isso aqui não tem padrão nenhum. Quando a gente fala 0,9, a gente tem que imaginar isso até melhor, porque isso aqui está 0,6, né? 0,9, as bolinhas estariam mais perto da reta. Beleza? Então, acho que é isso que a gente tem que imaginar quando a gente fala 0,9, 0,8, né? 0,1. Então, 0,1, essa bagunça toda. 0,9 a gente já tem que ver uma coisa mais bonitinha e as bolinhas mais em cima da reta. Beleza? Então é isso que quis perguntar ali. Então vamos ver se tem mais exemplos, só para ver. Ó, 0,08. Então tá perto do ponto 1, né? Do ponto 0,1. Essa aqui tá perto, né? Porque mais 2 décimos aqui chegaria no 0,1, né? Então você vê que não tem nada aqui, ó, de padrão. Se eu traço uma curva ali, uma ali, eu não vejo padrão nenhum. Então é isso que tem que vir na nossa mente, tá? No 0,1. Isso, no 0,1 tem que vir isso na nossa mente. Tá? 0,9 tem que vir algo muito mais bonito. Beleza? Deu para pegar, Felipe, agora? Opa, perfeito. Ficou muito claro agora. Legal. Não, beleza. Acho que essa era a ideia mesmo. Só para vir assim, ó, ouviu a correlação, a gente já tem que imaginar na mente o gráfico. Acho que isso é legal. E aí, quanto mais perto de 1, positivo ou negativo, a gente vai entender que os pontos vão estar sempre mais em cima da linha, praticamente. E aí, quando é 0,1, 0,2, são correlações fracas, a gente vai ver uma desorganização absurda, ponto para cima, ponto para baixo, para a esquerda, para a direita, sem nenhum padrão. Então, perfeito. Tomara que tenha ficado claro mesmo. Entretanto, existe outra maneira de visualizar o que o coeficiente significa. Uma maneira que será muito útil mais tarde, quando começarmos a trabalhar com análise de regressão. Então, no fundo, nós vamos fazer algo agora, aprender algo a priori, algo dentro das análises de correlação, mas que, como os autores dizem aqui, vai ser super útil usar este dado depois para as análises de regressão. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Vamos tomar como exemplo o número de horas de sol e a temperatura, né? Segundo o estudo aqui do Alt 1990. Essas duas variáveis são associadas positivamente. Quanto mais horas de sol, mais alta a temperatura. Quando duas variáveis são correlacionadas, dizemos que elas compartilham variância. Então a variação que tem em um desses dados vai variar igual no outro, tá bom? Então, ó, por exemplo, os seguintes círculos representam as horas de sol e a temperatura. Então aqui nós temos o sol e nós temos as horas de temperatura, né? Nós temos as horas de sol e a temperatura. Desenhamos os círculos representando o sol e a temperatura como se fossem independentes. Então aqui não é como se vocês lembrarem na semana passada, aquele site que a gente podia manipular as correlações para aprender positiva, negativa e tal, lembram que tinham sempre dois círculos, né? E parecia que quanto mais positivo ia ficando, lembra que um círculo ia ficando em cima do outro? E quanto mais afastada a correlação, menor, esses círculos iam ficando cada vez mais distantes, assim, até que eles se grudavam. Então a ideia é parecida, né, daquele site e do livro.
né? Só que ali é interativo, você faz esse círculo mexer para um lado e para o outro, aqui não, né? Aqui nós temos que mexer com a imaginação. Mas elas não são independentes, pois compartilham muita variância. Quanta variância exatamente elas compartilham? A estatística de teste, né, um coeficiente de correlação, nos dará esta resposta. Então, ó, explicamos que o coeficiente de correlação vai de -1 a +1. Isso aqui acho que todos pegaram. Ao elevar ao quadrado o coeficiente de correlação, você sabe quanta variância em termos percentuais as duas variáveis compartilham. Então, essa aqui é um quadro, tem no livro, isso aqui nos ajuda. Então, ó, coeficiente de correlação. Então, ele pode ir. Aqui ele não está pegando o negativo porque dá na mesma. E se você fazer o negativo com negativo, aqui dobrar ele, vai virar positivo, certo? Então, ele já está fazendo isso aqui, já sempre pensando só nos resultados positivos. Então, imagina. Nós temos as correlações 0, que é nula, até a 1, que é perfeita. Então, veja. A ideia aqui de compartilhar variância é você tem que elevar esse valor ao quadrado. Somente isso. E ele vai te dar em percentuais quanto de variância essas duas variáveis compartilham. Então, se é uma correlação ela é nula, se você levar 0 a 0, não compartilha nenhuma variância, isso aqui não é nenhuma surpresa para nós. 0,1. 0,1, vamos lá, só para, acho que é sempre bom frisar. 0,1 é o quê? É nulo, fraco, moderado, forte ou perfeito? É fraca? Isso, perfeito. Isso mesmo, fraca. Então, é uma correlação fraca. Ela ao quadrado, então você vai levar 0,1 vezes 0,1. Ele continua sendo 0,1. Então, essas variáveis compartilham 1%. Tá? Então, se você tem variáveis que a correlação deu 0,1, elas são praticamente independentes e elas variam, elas compartilham variância quanto? 0,1. Então, é 1% de variação que elas compartilham. É praticamente nada. Praticamente quase tudo compartilha 1% de variação, certo? Então, até então, beleza. Aí nós vamos para um pouquinho, ainda é fraco, né? 0,2 é fraco. Elevamos esse valor ao quadrado, nós chegamos a esse valor aqui, 0,04, que em percentuais vai dar 4%. Então, correlações que chegarem a esse valor de coeficiente de correlação, você pode fazer essa continha e você vai saber que eles compartilham 4% de variação, aquelas duas variáveis. E assim por diante, 0,3, se você elevar ao quadrado esse valor, já aumentou para 9% de variação que essas duas variáveis compartilham. 0,4 ao quadrado já vai para 16%. E assim vai elevando, 25%, 36%, 49%, 64%. Se tem uma correlação forte entre duas variáveis, 0,9, que é bem forte já, é quase 1, certo? 0,9. Olha que, então quer dizer que aquelas variâncias, aquelas variáveis compartilham 81% de variância, né? E quando dá 1, que é perfeito, compartilham 100%. Que é por isso que até que a bolinha fica em cima da reta. Não tem variação, não tem diferença ali. A variância é idêntica de um para outro, né? Então vejam aqui, a partir de 0,7, que já é considerado uma correlação forte, já vamos ter no mínimo quase 50% aí de variação, tá? Em duas variáveis. Isso já é bastante. Duas variáveis compartilharem quase 50% das suas variações já é algo bem assim significativo. Lógico que quanto mais alto for a correlação, mais alto vai ser a porcentagem aqui de variância compartilhada. Então, essa tabela aqui é legal. Lógico que a gente pode fazer na mão, gente, porque é só levar ao quadrado, mas temos essa tabela aqui de pista para quando a gente precisar de algo, né, e saber quanto está variando, né, quantas variâncias compartilhadas. E muito estudo de correlação apresenta esse dado aqui.
A correlação de tais variáveis foi 0,4, então elas compartilham 16% de variância. Né? Tem estudos que eu até vou mostrar para vocês, que vai trazendo muito esse dado de quanto eles compartilham de variância. Então vamos lá. Lembre que correlações negativas ao quadrado dão uma resposta positiva, por isso que aquele quadro lá anterior nem mostra os valores negativos. Por exemplo, menos 0,4 ao quadrado é igual a 16% da variância que foi explicada pela correlação de menos 0,4. Da mesma maneira, teríamos esse resultado se a correlação fosse mais 0,4. Então, ali, essa questão de variância compartilhada, não importa o valor da correlação, né? Aí some o valor, se é mais ou se é menos. Vai mostrar o quanto compartilha ali de variância. Sempre vai ser positivo esse valor em porcentagem aqui, tá? Se você tem uma correlação de 0,9, você explicou 81% da variância. Um diagrama de Venn deixará isso mais claro. Se duas variáveis tivessem uma correlação perfeita, pessoal, vamos sempre bater nessa tecla, qual é o valor de uma correlação perfeita? É de 1 ou menos 1, né? Isso, perfeito, isso mesmo, Felipe. Isso mesmo, seria nesses dois valores aí, positivo ou negativo, certinho. Elas não seriam independentes, certo? Quando a gente tem uma correlação a esse tamanho aqui, ou esse nível, a gente pode chamar, elas não são independentes. E os dois círculos para x e y estariam em um cima do outro. Exatamente como se houvesse duas moedas empilhadas. Então, se a gente pensar em círculos, porque dá para pensar em gráfico, e tem gente que gosta de pensar em círculos, né? Se pensar em círculos, seria assim, ó, um em cima do outro, porque eles compartilham igualmente as variâncias, né? 100%. Então daria para colocar uma em cima da outra. Ó, as duas variáveis teriam uma correlação de mais um, e toda a variância nos scores de uma variável seria explicada pela variância nos scores da outra variável. Então, isso que significa, no fundo, gente, o que é compartilhar variância? Eu acho que essa parte que está grifada do texto é o de fato que isso significa, tá? Então, aqui, a variância nos scores, né, o que varia na pontuação de uma variável, poderia ser explicada pela variância da pontuação, dos scores da outra variável, tá bom? Então, se é 100%, o que varia na uma é explicado pela variação da outra. Isso acontece 100%. Quando nós temos uma correlação que não chega a esse nível aí de perfeição, aí a explicação é assim, só que aí a gente não consegue explicar com 100% de certeza. Nós vamos diminuir um pouco. Então, ó, por exemplo, podemos supor que as horas de sol e a temperatura têm uma correlação de 0,9. Só voltando, nós vimos que 0,9, fazendo a continha, daria 81% de variância compartilhada. Então, aqui, ó, 81%. Só levar esse número ao quadrado. E, de novo, se fosse negativo, não teria problema também, tá? Mesmo sendo negativo, daria 81% de variância compartilhada. Os dois círculos pareceriam algo como o seguinte. Então, aqui, ó. Então, assim, ó, vamos supor que um desses círculos é horas de sol e o outro círculo aqui, temperatura. Aí nós temos, elas compartilham 81% da variância. E tem uma parte que não é explicado por essa correlação das horas de sol, 9,5%. E aqui uma parte que não é explicado dessa variação, não dá para explicar esta parte pela variação compartilhada entre as correlações de temperatura. Então vejam, compartilha 81%, compartilha muito a variação. Então, eu consigo explicar a variação em temperatura, né? 81%, né, da variação em horas de sol, não 100%. Então já é uma boa explicação, muito mais de 50%. Né? Não explica 100%, mas explica bastante. Né? Então sempre lembrando aqui, ó, variância nos scores de uma variável
seria explicada pela variância nos scores da outra variável. Então, variou horas da temperatura, vai variar em 81% as horas de sol. Ó, se 81% da variância é compartilhada entre as duas variáveis, sobra 19%, né? Que é o que eu falei aqui, que você não consegue explicar. Estas partes você não consegue explicar. E aí, somando esses valores, vão dar aí os 19%. Isso é, o que conhecemos por variância exclusiva, né? Que é esse 9,5%, é exclusivo do Sol, e 9,5% é exclusivo da temperatura. Então, não explica pela variância compartilhada, tá? Isso aqui é somente da temperatura e somente dela. E essa parte aqui é somente das horas de sol. Essa parte, elas conversam juntas. Tem variação compartilhada. Varia a temperatura, varia horas de sol. Aqui já não podemos dizer o mesmo. É exclusivo para cada variável. Se a variância compartilhada for relativamente mais alta que as variâncias exclusivas, o R terá um valor alto. Se as variâncias exclusivas forem relativamente mais altas do que a variância compartilhada, o valor de R será baixo. Então, isso aqui é para mostrar uma dica, né? Que se aquilo vier primeiro para você, se esse dado vier primeiro para você, normalmente não vem, tá? Normalmente o dado que vem primeiro nas análises é o valor do R. Tá? Mas ali ele está falando um outro caminho, que é esse caminho aqui, das porcentagens de variação compartilhada. E aí, se você vê que a compartilhada é maior que as exclusivas, você vai entender que o R é alto e o R aqui é 0,9, é super alto. Se nós temos agora uma relação de 10%, então uma variação de a variação de uma variável é compartilhada 10% da variação da outra variável. Então falta 90% para explicar que não está ali nessa variância compartilhada. Desse jeito, o R vai ser super baixo. Tá? Essa é aqui a ideia. E aqui tem uma continha que dá para fazer, do R, né? A medida de variância compartilhada dividida pela medida das variâncias exclusivas. E aí é das variâncias que vai dar um total aqui, né? E aí vai fazer depois essa conta. É que eu acho muito difícil, pessoal. Eu só não sei em outros programas. Os programas que eu estou habituado a usar, a gente sempre já vai ter o R. A primeira coisa que vai ter é o R. Depois vem a significância. E depois nós vamos pensar nessa questão de variância compartilhada. Aqui ele está dando o caminho que talvez, não sei se tem algum programa, que possa fazer o oposto. E vai te dar primeiro a variância compartilhada e depois vai te dar o R, sabe? Normalmente isso aqui vocês vão ver na experiência de vocês. Isso daqui a gente praticamente não faz, porque esse dado vem automaticamente nos programas. Tá? Vamos lá. A parte sombreada, 81%, é a variância compartilhada, que é isso aqui, né? Em outras palavras, 81% da variabilidade no número de horas de sol pode ser explicado pela variabilidade na temperatura, né? Então é isso, 81% da variabilidade das horas de sol, né? Consigo explicar também por tudo aquilo que variou na temperatura. Da mesma forma, também vale o oposto, tá bom? Não tem um caminho aqui unilateral, né? 81% da variabilidade na temperatura pode ser explicada pela variabilidade no número de horas de sol. E aquele restante, que é o 9,5 de um lado e 9,5 do outro, não é explicado. Quer dizer, a variância nos scores deve-se também a outros fatores, não a duas variáveis. Beleza? Então o que a gente consegue falar é isso, ó, que 81%, né? Quer dizer o quê? Que a variabilidade, que a gente consegue explicar 81% da variabilidade de horas de sol por conta também da variabilidade da temperatura. Como podemos explicar 81% da variância da temperatura pela variabilidade das horas de sol, tá? Então essa é a ideia de compartilhar variância. Uma variabilidade explica a outra.
Quanto mais essa porcentagem, maior é a explicação de uma variabilidade sobre a outra. Quanto menor, menos se explica de variabilidade. E tem esse lado aqui de que ele chama de exclusivo, né? Que você não consegue explicar pela variabilidade da outra variável. Devem ter outros fatores variáveis que você não mediu, que aí sim explicam aquilo que falta. Beleza? Então, ó, Ô, Wander, vamos lá. ele vai retomar a ideia dando outro exemplo mais do mundo real, mas como a gente vai mostrar estudos depois, a gente tá um pouco nessa, pouco não, né? Tá bastante nessa área da linguagem, funções cognitivas, por exemplo. Acho legal pensar, por exemplo, a ideia de uma memória de trabalho, que tem uma parte mais relacionada à linguagem e uma parte mais relacionada à parte espacial, né, que é a alça fonológica e o esboço visoespacial. Então, assim, mesmo não entendendo os conceitos, tem que pensar que a gente tem essa memória de trabalho que é de curtíssimo prazo, né, que tem essas duas diferenças. Vamos pensar assim. E aí, se você estiver fazendo um teste que avalia memória de trabalho e um outro teste que avalia, por exemplo, algum fenômeno da linguagem, quando você jogar uma correlação lá, isso é um exemplo arbitrário, tá? Não estou citando nada. Você provavelmente vai encontrar uma semelhança em alguns resultados da memória de trabalho com a questão do que você estiver avaliando relacionado à linguagem, né? Por conta dessa compartilhamento. Então, aí você vai ver que a memória de trabalho, ela tem uma parte de linguagem e uma parte de visão espacial. Então, você vai ter uma parte dessa variância que vai compartilhar com esse outro estudo, ou, perdão, com esse outro teste relacionado a essa parte de linguagem, por exemplo, uma questão de memória de palavras, qualquer coisa assim, ou de dígitos que acabam influenciando também. E essa relação vai ter essa ligação. Então, você vê que a parte do visoespacial vai estar um pouco fora, mas aí vai ter uma parte que vai estar relacionada. Então, esses outros fatores que citam, aí pode ser a questão do visoespacial ser menos treinada ou mais treinada, aí a alça fonológica ser mais ou menos treinada, questão de cansaço e qualquer coisa do tipo. Né? Acho que um exemplo genérico só para encaixar, acho que talvez seja legal. Não, com certeza. Perfeito, cara. Quer ver, ó, eu vou só pedir uma licença, então. Vou mostrar só um estudo. Isso de o Camilo falou. Eu já tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tudo bem, é análise fatorial, a análise é um pouco mais cabeluda, mas o importante é a correlação. E nós vamos encontrar a correlação nesse estudo. É o seguinte, o Camilo falou alça fonológica e esboço espacial. Gente, para alguém, isso é gringo, né? Assim, não sabe o que nós estamos falando, ou todo mundo sabe o que estamos falando, alça fonológica e esboço espacial. E, cara, se alguém não souber, por favor, porque a gente explica também. Né? São encontros de estatística barra cognição, linguagem, né? Então, se para alguém é gringo, é só falar que a gente explica. Tranquilo. Beleza. Felipe é tranquilo. Para alguém não é tranquilo essa parada? Não sabe o que é isso? Para mim é tranquilo também. Perfeito. Então acho que todo mundo está habituado aí com o modelo do Baddeley, beleza. Porque esse é o modelo do Baddeley, né? Porque existem outros modelos de memória de trabalho, de processos embutidos do Kalman, atenção executiva, controle atencional do Engel, tem outros, né? Então a gente não pode generalizar que memória de trabalho ou memória operacional é assim. Nós temos, é legal sempre pontuar que é o modelo do Baddeley é assim, né? Outros modelos entendem diferente, né? Isso é legal a gente ter em mente. Eu vou mostrar para vocês esse estudo de 2004, tá? Eles estudam uma parada que chama assim, ó, Work Memory Capacity, que é capacidade de memória operacional. É um pouco diferente porque a ideia dessas tarefas, elas pedem com que você guarde informação e processe, vai ter um estímulo de interferência. Então, assim, ó, vamos supor, tem um estudo que chama Reading Span. Um estudo não, um teste chamado Reading Span. A pessoa tem que ler a frase. São frases, várias frases. Vai de 3 a 5 até 7 frases. Ela tem que ler a frase, depois ela tem que fazer um julgamento. Então, assim, ó, vamos lá. Ler a frase, ela leu. E ela já sabe que ela tem que lembrar a última palavra de cada frase depois. Então, ela vai ler a frase. Então, vamos assim, ó. Peixes, os peixes comem leão. Você vai falar, nossa, que frase absurda, né? Aí você tem que julgar se essa frase é verdadeira ou não.
Aí você vai falar, não é verdadeira, né? É impossível. E aí vai ter frases possíveis, verdadeiras e frases impossíveis. Então aí qual que é a ideia do Work Memory Capacity? São tarefas no qual eu preciso reter informação, eu tenho que guardar a última palavra, né? Eu tenho que guardar a última palavra de cada frase, mas eu tenho que fazer um processamento no meio da tarefa. Nessa aqui eu tenho que julgar se a tarefa é verdadeira ou não. Essa frase é verdadeira ou não é verdadeira? Aí a gente vai falar, não é verdadeira. Aí vai vir outra frase. Aí você tem que julgar. É verdadeira ou não é verdadeira? Aí depois você tem que julgar. E aí vai variar de 3, 5 a 7 frases. E depois ele vai falar, olha, me conta então na ordem, agora a ordem é importante. Me fale na ordem as últimas palavras de cada frase. Ah, leão, e aí a pessoa tem que lembrar, sabe? Vai ficando difícil quanto mais aumenta as frases. E esse julgamento é um julgamento até que leve. Tem tarefas que o julgamento é muito pior, né? Mas esse julgamento até é leve. Que, por exemplo, tem outros que se chama Operation Spam, que ele usa nesse teste também. Eu só estou explicando aqui, mas nós já vamos para a correlação. É só o ponto que é só. Você tem que fazer ele vai te colocar uma conta, tipo assim, ó. 15 mais 8 igual a 25 banana. E aí você tem que falar se essa conta tá certa ou tá errada. Então, vamos lá. Ele falou assim, ó. 15 mais 8 igual a 25 banana. E aí você vai falar, tá errado. Que daria aí 23. E vai fazendo várias contas. E sempre tem essa palavra no final, né? Então você tem que processar. O processamento aqui é a conta. E aí no final você tem que falar, tá bom, agora me fala na ordem todas as palavras que eu disse depois da conta. Então são tarefas difíceis de fazer. Então ele quer testar isso aqui nesse teste, né? Nesse trabalho aqui de 2004. Ele quer ver primeiro se a parte verbal, né? Ó, ele quer saber se a parte verbal ou visoespacial a gente pode separar quando é uma habilidade muito mais assim executiva de fazer, muito mais complexa, ou será que a gente não separa, né? Será que é tudo existe um componente geral que vai realizar as tarefas verbais e as tarefas visoespaciais, tá? Lembrando que são tarefas bem complexas, essas de processar e reter ao mesmo tempo, né? E aí eles chamam de Work Memory Capacity. Esse termo surge em 1980 com duas pesquisadoras americanas que estudam compreensão de linguagem e memória operacional. Tá? Denman e Kapner, 1980. Porque memória operacional vem antes com Baddeley e esse termo vem depois com essas duas americanas. Tá? Aí beleza, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Ó. Aí ele mostra que um estudo em 99 mostra a diferença, que a parte espacial tem correlação com a parte verbal, mas eles são independentes. A correlação é pequena entre eles. E aí ele já foi um momento de nós argumentarmos aqui nos grupos que assim, qual que é a crítica desse estudo para o de 99? Tá, eles só usaram alunos universitários. E alunos universitários numa universidade de elite estadunidense. Então, para isso, parece que para esses alunos, né, do nível socioeconômico mais elevado, né, e de ter um estudo de um pouco mais de qualidade, eles conseguem separar, né, estatisticamente assim, e as pessoas quando vão fazer, essas habilidades são bem distintas, né? Então, quando você faz a estatística, você vê que dá para você separar perfeitamente o que é verbal, o que é espacial, né? Só que aí esse estudo fala, beleza, mas quando eu pego agora uma amostra mais heterogênea, né, eu vou pegar de 20 a 30 anos, mas vou pegar de diversas universidades estaduais americanas, e estaduais americanas não são as tops lá são as particulares, e vou pegar umas de elite, né, e vou pegar até pessoas também que não estão fazendo faculdade, e aí eu vou medir nesse pessoal, porque aí eles falaram, eu acho que é mais representativo do povo do que pegar jovens universitários. E aí, quando eles fazem isso, eles não encontram distinção. Então, isso aqui são algumas das tarefas, ó, né, que eles usam, beleza. E aí, eu só quero mostrar aqui o gráfico para vocês, mostrando aqui, ó, aqui, dados descritivos, tal. Aqui, ó, isso daqui eu vou mostrar depois, é a tabela de correlação. Nós vamos saber como analisar uma tabelona dessa. Não sei se alguém já nunca viu, mas eu vou mostrar também como nós podemos fazer. Mas antes disso, é isso aqui, ó, veja. Esses são os modelos que ele testou, né? Work Memory Capacity de todas as tarefas. As tarefas de baixo são verbais, as tarefas de baixo são espaciais, visuais,
as tarefas de cima são todas verbais. E olha a correlação que ele encontra entre um fator e outro. Então, ele encontrou 0,93. Setas assim, ó, nesse tipo de diagrama, que é análise fatorial, modelagem de equação estrutural, esse tipo de seta mostra para nós a correlação. Então, vejam, correlação de 0,93. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver quanto eles compartilham de variância verbal e visual. Então, 0,93 vezes 0,93, eles compartilham 86%, né? 86% de variância. É muita variância, né? Então, 86% da variabilidade em a parte verbal pode ser explicada pela variabilidade da parte espacial. E aí, o que eles fazem? Pela parcimônia, né? A ciência sempre vai correr pela parcimônia, ou seja, quanto mais fácil o modelo, melhor. Então, a ideia deles foi, pô, se eu tenho dois fatores com uma correlação super alta, por que eu não faço um modelo, né, com um fator só? E é assim que eles começam a rodar, tá? Somente com um único fator, tá bom? E aí, quando eles fazem algumas mudanças, baixa um pouco a correlação, né? Mas vejam, quando eles tiram isso aqui, ó, que é uma tarefa correlacionada com outra, quando eles tiram isso, abaixa um pouquinho, né? Vai para 0,84. E aí a gente vai saber da variância, 0,84 vezes 0,84, 70% da variância, que ainda continua sendo alta entre um e outro. Tá bom? Então eu queria mostrar. E depois tem os modelos mais absurdos ainda, né? Mas a gente vai aqui, ó, com memória de curto prazo. Então olha a diferença, só para vocês verem. Isso aqui é a memória operacional. Só que é essa que eu falei. Eu tenho que reter e manter. Reter e processar. Então eu processo uma coisa enquanto eu estou memorizando outra. Então é muito difícil essas tarefas. E aqui são memórias de curto prazo, bem básicas. Não tem processamento aqui. Eu ouço e repito. Eu ouço e repito. Isso é memória de curto prazo. Não tem processamento, né? Não tem manipulação. Aqui já tem. Então percebam que é alto também, ó. Por exemplo, espacial. E isso aqui também agora é um pouco lado da literatura que vale a pena aprender, é legal. A parte de memória operacional espacial, vários estudos mostram, ela é muito alta, né, correlacionada, a correlação delas é muito alta com a memória de curto prazo espacial. É muito alta, 0,89. Então, parece que a memória de curto prazo espacial, parece que ela também tem componentes executivos, né? Porque a correlação é muito alta. Já a verbal, ela é alta também, mas ela é menor, mas ela é alta, tá? Vejam que a correlação entre visual e espacial continua alta e as memórias de curto prazo também continuam altas, tá bom? Então isso aqui é só para vocês verem as correlações que a gente pode encontrar em alguns estudos, tá? E aí só voltando aqui para a tabelinha, vou girar aqui, só para a gente poder ver como ver uma tabela dessa. Não sei se todo mundo deve ter visto, não sei se todo mundo já está craque em analisar essa tabela. Então, normalmente, gente, aí até a ideia, Camille e eu, podemos apresentar para vocês, é que eu não tenho hoje, faço aqui. Se o Camilo tiver, ele apresenta. Que é os novos tipos de mostrar correlação. Que hoje tudo ficou muito gráfico, né, gente? Então, tudo hoje chama atenção pela cor, pelo aspecto gráfico da coisa. Antigamente era menos, hoje está muito mais forte isso. Então hoje tem muita correlação hoje que a gente vê por cores, né? Números e cores, né? É essa tabela feita de uma outra maneira, tá bom? Se o Camilo tiver um estudo desses na mão, ele apresenta. Eu que eu não tenho aqui na mão desse tipo, mas eu tenho aqui no computador com certeza. Mas para não ficar perder tempo procurando, se o Camilo tiver na mão a gente mostra, se não fica para a próxima quinta. E como que vem uma tabela dessa, ó? Nós temos todas as variáveis, vai de 1 a 25, né, no eixo, na coluna. E na linha também temos, ó, de 1 a 25. Então, as mesmas que estão aqui na coluna estão na linha. Tá? Estamos vendo as mesmas coisas. Só que eles não colocaram o nome, né, para não ficar tão poluído, porque nem caberia o nome do outro aqui na linha, não ia ficar legal. Então, a gente faz desse jeito aqui. Sempre numera a linha, a coluna, cada teste que foi usado, e aqui só coloca o número de cada teste. Beleza. Vejam que o teste com ele mesmo, então 1 com 1, opa, 1
mas tá difícil. 1, vou fazer assim, ó. 1, vocês estão vendo o amarelinho aqui? É que tá bem fraquinho, né? Com 1, né? 1 com 1. Não tem correlação. Quer dizer, a correlação é perfeita, né? 1, que ela com ela mesma, ela é perfeita. Então, sempre tem essa diagonal aqui, ó. Que ela com ela mesma, ó. 7 com a 7 não vai ter. Tá bom? Então, isso é normal de encontrar. Porque ela com ela mesma é 1. Antigamente, as pessoas, até além de colocar o tracinho, colocavam o número 1. Mas isso aí depois ficou em desuso, todo mundo usa o tracinho. E aí depois você vê, ó, 2 com 1. Então você quer ver o reading span com operation span. Então você vai fazer aqui, ó, qual é a correlação da variável 2 com a variável 1? E aí deu 73. 3. A 3, ela vai te mostrar a correlação com as duas. Então, counting span com operation span, ponto 59. Counting span com reading span, que é o 2,55. Tá? Então, no fundo, gente, a gente perde um pouco, assim, perde, né? A gente está aprendendo, mas quando vocês forem ver estudos, tem nem aqui, ó, tem 25 variáveis, é muita coisa, a gente perde um tempinho analisando isso aqui, tá bom? Porque aí tem gente que facilita. Como? Ele marca em negrito, ou ele coloca assim, tem gente que monta uns quadrados assim, onde deu positivo, onde não deu positivo. Você vê que esse aqui nem marca para nós se deu significativo ou não. Tem uns que já marcam para nós que deu ou não. Né? Tem uns que eles colocam um quadradinho mostrando que ó, todas essas deu. Então você sabe que tem um bloco aqui de tarefas que deu. Né? Já desse jeito que está aqui, aqui a gente tem que, se a gente quiser, por exemplo, eu me interesso por este material. Eu me interesso por este material, é a minha literatura. Então, eu paro para ver, né? Como cada tarefa, e eu conheço essas tarefas, como cada tarefa, o Raven, vocês usam muito Raven. Nós usamos, né? Ó, o vazio, eu vou usar no meu doutorado, o vazio, né? Então, a gente consegue ver a relação que essas tarefas têm com todas as outras. E aí a gente pega na linha do vazio, aqui, ó, e aí vai vendo as relações que ela tem com todas as outras. Né? O Raven também, né? Pelo computador é até mais fácil. Quando eu ainda imprimia paper para ver impresso, aí eu tinha que meter a régua assim, né? Para a gente pôr a régua e fazer aqui e ficar vendo, ó, tá, Raven com Raven com 19. 19 é esse Rota Block aqui, que é, acho que, uma de curto prazo espacial. Uma tarefa de curto prazo espacial. Aí você vê qual é a correlação. Tá bom? Então, eu não sei se todo mundo já viu essas correlações, já sabia ver isso, só estou batendo, né? Só repetindo algo. Mas só para quem nunca viu, normalmente as tabelas vêm assim, tá? E é assim que a gente analisa. É sempre uma variável com todas as outras. Tá? Wander, Eu. eu não tinha isso tudo na mão, mas aproveitei enquanto estava nesse tempo, eu reuni aqui 4 exemplos Oh, gráficos. Se você perfeito, vamos quiser, lá. eu Não, eu vou compartilho parar. rapidinho aqui. Isso, isso. Então podemos até acabar assim, quer ver? Eu vou descompartilhar e aí você mostra, Uhum, beleza? Então vamos lá. fechou. Beleza. Então manda bala. Descompartilhei. Pronto, pode mandar bala. Segundo. Vamos ver se vai. Tá aparecendo? Apareceu, cara. Beleza, vou dar um full screen aqui para ficar mais fácil. Então, assim, esse aqui, por exemplo, acho que até do que você está falando, eu procurei na internet aqui, não importa necessariamente as variáveis, né? Mas esse aqui ficaria bem mais fácil de ver o que você acabou de falar, né? Então, tipo, você vê aqui as correlações, né, que seria perfeita, aqui tem a densidade, né, do -1 para o 1, e as cores, e aí aqui tem o nome das variáveis. Então, você vê que no que aqui é uma de eleição, né? Então, uma pessoa que sempre vota na eleição tem uma correlação perfeita com uma pessoa que sempre vota na eleição porque é ela com ela mesma, né? Então, aí você vai fazendo e vai mostrando as densidades e vendo, é bem interessante. Acho que é um jeito bem legal de ver, inclusive. O que tá meio, eu vi em alguns lugares, né, meio moda também, é mostrar assim, né? Então, aqui
tem de novo direito à densidade, né, do mais azul para o vermelho, né, e aí aqui é bem interessante que não só pelas cores, né, eles mostram pelos tamanhos, né, então círculos menores, correlação menor, círculos maiores, correlação maior, né, você vê que aqui a, é o oposto desse aqui, né, se você pensar que esse lado aqui é todo um mais escurinho, esse aqui ele só está invertido, mas ele é todo azulzinho aqui por causa das correlações perfeitas, né. Deixa eu só apontar o que eu. Desses, o primeiro que você mostrou, volta lá para o primeiro, por favor. Esse primeiro eu acho fantástico, né? Porque Sua cara, tá? eu acho ele fantástico, né? E ele mostra muito bem com facilidade. Já o segundo eu tenho crítica, sabe? Porque assim, ó, o segundo eu tenho que meio que inferir, porque se eu não tiver, porque vamos pensar, eu sei, né? As bolinhas contam para nós a magnitude. E aí tem as cores. E quando não tem bolinha, né, gente? Quando não tem bolinha é porque deu zero, certo? Tá no meio da escala. Então é nulo a correlação. O que eu só não curto desse tipo de gráfico, cara, é saber assim, tá bom. Aí tem uma bolinha azul, vamos supor, o CYL com o CARB, né? Uma bolinha azul, então tem uma correlação que parece que é de 0,2 a 0,4, né? Ali, parece que está por ali. Só que, sabe, eu não tenho um número preciso, né? E é isso só que me pega. Eu gosto do número preciso. Como aí não tem, eu tenho que inferir, né? Era só esse Sim, apontamento mesmo. sim, talvez se eles colocassem, é que também dependendo do tamanho, né, talvez uma apresentação seja possível, para um gráfico de artigo acho que não, mas colocar um número em branco aqui, né, dentro, qual é o número da correlação, também já resolveria exatamente esse problema que você quer, né. Dá para fazer assim também, eu achei bem mais confuso, mas a ideia é só mostrar as possibilidades gráficas, não necessariamente qual é melhor ou pior. Mas é a mesma lógica, né? Aqui é a densidade, as cores, aqui é o que é que a gente está avaliando, as variáveis de cada lado, e vai mostrando as correlações, né? Então, mais próximo de clarinho, tipo isso daqui, né? Então, tem correlação mais próximo de zero, e aí as mais escuras, como essas aqui mais centrais, são as mais correlacionadas mais fortes. Ou fortes negativamente, né? Como esse daqui, esse daqui. E assim daria para fazer também, que eu acho que, inclusive, tem até os nomes das variáveis, deve ser daquele mesmo estudo das bolinhas. E, na verdade, seria basicamente pegar essas bolinhas aqui, esses dados, e colocar lá nas bolinhas e juntar os dois, acho que seria um gráfico ok. Mas, mesma coisa, você usa a ideia das cores, mas junta a ideia dos números que o Wander estava mostrando no gráfico do estudo, mas faz mais ou menos uma coisa meio termo entre as duas coisas, né? Então, acho que é uma forma bastante legal também, né, de poder fazer. Achei bem bacana também. Era só isso, só quis mostrar só para complementar o raciocínio. Não, perfeito. Acho que ficou bem claro. Assim, deu para ver que tem outras maneiras, né? Hoje tudo está muito apelativo, eu diria, né? E não é apelativo para o ruim, tá? É apelativo para o gráfico, né? Então as cores hoje são bem-vindas, né? Antigamente os artigos eram preto, branco e cinza no máximo. Você pega artigo no metade dos anos 90, 80, raramente tinha uma corzinha. A neurociência traz bastante cor, né? Quando ela começa mesmo a trazer as neuroimagens, mas antigamente não tinha cor nenhuma. Você vê a tabela que eu trouxe é 2004, né? E aí você já viu as tabelas que o Camilo trouxe, são tabelas mais joviais, eu diria, né? E são mais bonitas mesmo, acho que chamam mais a nossa atenção, com certeza, né? Então, eu fico, por exemplo, duas que ele mostrou, é muito difícil de entender, eu acho, né? A das bolinhas e a daquele da densidade, né? Eu gosto do número, né? Eu aprendi pelo número. E aí, que nem o Camilo falou, se desse para fazer que nem o último com o segundo que ele mostrou, o último tem a mesma coisa, só que um foi feito com as bolinhas, o outro tem os números, né? Se desse para somar os dois, o mais perfeito para mim é o primeiro que ele mostrou, que aí você tem a cor e o número, sabe? E assim você já sabe, olhando o gráfico, você já entendeu tudo que você precisa. Agora, o das bolinhas eu tenho que ficar meio que inferindo, né, sabe? Ah, eu acho que ali está de 0,2 a 0,4. E veja, né, 0,2 para 0,4, eu estou indo de fraca para moderada, né? E eu não sei se é fraco ou é moderado, porque eu não sei o que aquela bolinha significa. Mas é legal. Né? Eu até queria ouvir, não sei, até ouvir do Camilo e de todos, né? De todos que o Camilo mostrou, qual que vocês acham melhor, legal, assim. Eu acho que o lado estético, né? E tem o lado do quanto vocês tiram de informação. Se vocês pudessem dividir assim, ou escolher um daqueles tipos, qual vocês acham que seria, vocês gostariam de pôr no paper de vocês?
O mais legal é o primeiro, hein? Mais interessante, mais bonito. Eu também achei o primeiro mais fácil de conseguir entender. Esses que coloca só uma parte da diagonal, eu acho bem mais fácil de conseguir enxergar. Eu gostei bastante do primeiro também. Apesar que aquele das bolinhas, eu acho super legal, assim. Eu acho que ele tem a ver com uma apresentação, né? Acho que depende disso. E, e aí, é que normalmente no contexto de artigo, né, de um trabalho que seja, vai ter outras informações, né? Então aquilo ali é meio que realmente só uma ilustração, é um tijolinho no meio do processo, né? Então, às vezes acaba de ter uma tabela, e a pessoa mostra as correlações na tabela, e aí depois mostra o gráfico só para ficar visualmente para você bater o olho, ou você faz uma filtragem, qual que tem relação? É esse. Ah, beleza, esse aqui eu tenho que dar uma ideia, o outro, tipo, não importa tanto. Acho que depende meio do contexto, mas o primeiro realmente acho que une bem um pouco as coisas, né? Eu falei, se tivesse aquele segundo das bolinhas com os números dentro, acho que ia ficar perfeito. Sim, ia mesmo. E assim, né, que nem numa apresentação, você não. Imagine, né? Aquela que eu mostrei, que é enorme, 25 variáveis. Se você vai numa apresentação e abre uma tela, um slide daqueles, a gente tem que vontade de chorar, né? Porque o cara vai estar falando em cima, uma pessoa, a pesquisadora, vai estar falando em cima. Se eu não manjo as variáveis, aí já era mesmo. Se eu quiser começar a fazer visualmente, tá? A variável 5 com a 4, a 8 com a 3, eu vou me perder total. Aí se faz essa das bolinhas e demarca qual que ele gostaria. Tipo, olha, as correlações positivas foram essas. E ele faz uma apresentação, umas setas, um círculo, mostrando ali. Aí você fala, pô, aí visualmente chama bem mais a sua atenção mesmo, né? Por isso que acho que eles têm que complementar, sabe? Como eu aprendi com o número, eu gosto de ver o número, porque o número me indica se aquela correlação é fraca, moderada. A das bolinhas sem número eu ainda fico tendo que chutar o que elas estão significando para mim. O número um acho perfeito. E o número 2 com a bolinha, se tivesse os valores pequenininhos dentro, também perfeito. Chama muito mais nossa atenção, né? E hoje nós estamos nessa era aí dos gráficos bonitos. Antigamente era gráfico. Faz um de barra aí que te resolve. Hoje já existe a estética do gráfico aí e ela está sendo, acho que, analisada também, tá bom? Então, pessoal, acho que era isso que nós queríamos mostrar. Camila, não sei se você queria falar mais algo, agora já ainda é 2h12. Se você quer falar algo, apontar algo, combinar algo para a semana que vem, fique à vontade. Não, acho que tranquilo. Acho que a gente resumiu bem essa parte, né? Tem um finalzinho pra gente finalizar. Mas acho que deu para mostrar o gráfico e tal. Acho que isso já trazendo um estudo, talvez a gente traga uma outra coisa depois para complementar essa parte de estudo versus prática, né, da correlação, mas a gente vê na semana que vem. Mas acho que o mesmo horário também, só para reforçar que a gente tinha falado no começo. Perfeito, pessoal. Então, nossa ideia é, de fato, talvez a gente vai, Camila e eu vamos conversar, mas pode ser que a gente termine correlação na semana que vem. Acho que nós terminamos, falta pouquinho. E a gente pode fazer prática, podemos ver esses estudos que nem eu abri um aqui. Aí, se alguém tiver um de vocês falar, eu queria ver, eu não estou entendendo direito. Tem um gráfico, tem um estudo que eu estou lendo, mas não entendo essa tabela, né? Pode trazer, fique à vontade para isso. Acho que um pouco desses encontros é bem chegar nesse nível aí. E dependendo, pessoal, eu não sei, como falta muito pouco de correlação, pode ser que vamos para o próximo capítulo. Se eu não me engano, ou é teste T, ou ele vai falar ainda algumas coisas teóricas antes do teste T. Mas isso é na sequência do livro, tá bom? Então, talvez, se a gente vê que falta muito para correlação, muito pouco, e falta muito pouco mesmo, eu acho que a gente pode partir para o comecinho do próximo capítulo, tá bom? Que também são testes simples, dá para entender numa boa, porque aí, se for teste T, a gente vai aprender como compara grupos. Como eu tenho um grupo controle, um grupo experimental, eu faço uma intervenção e comparo eles. Nós vamos aprender a fazer isso. E ele também é simples. Quando começa a vir a nova, que aí exige um pouco mais de nós, mas também não é nada impossível, dá para a gente levar, tá bom? Então acho que esse vai ser o plano, mas a gente vai definir e passamos lá no grupo para vocês, tá bom?
Pessoal, ou a minha internet caiu? Não. Acho que o pessoal Estamos aqui. ou não conseguiu. Não, beleza. Então, pessoal, acho que ficamos por aqui hoje. Acho que deu para entender o que é. A ideia do foco de hoje era esse negócio, o quanto de variância é compartilhado e como podemos saber isso numa análise de correlação. A ideia foi essa. Mostramos de um estudo, eu mostrei daquele estudo de 2004 do Kane e colaboradores. Camilo mostrou os gráficos aí, como podemos ver correlação hoje. Tem aquelas tabelas que eu mostrei, elas vão cada vez ficando mais em desuso. Ainda se usa, mas vai ficando cada vez mais em desuso. E as tabelas que o Camilo mostrou é que as que vão começar a ser mais usadas aí na literatura, onde vocês vão procurar seus papers e vão ler e vão publicar. Acredito que aquela tabela tradicional vai perdendo vez. Isso aí faz parte da história, né? Algumas coisas vão perdendo vez, outras vão ganhando, tá bom? Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Depois colocamos no grupo lá do Estatística o que nós vamos conversar e preparar para a semana que vem, tá bom? Então vocês aí estão, não sei se o Camilo quer falar alguma coisa antes, por mim vocês já estão liberados, né? Então se o Camilo tiver alguma coisa para dizer antes da gente encerrar. Tranquilo. Tchau para vocês, bom descanso, bom final de semana e juízo. Beleza, pessoal, então é isso, boa tarde para vocês, boa semana aí, se cuidem ainda, hein? Continuem se cuidando. Muito obrigado, hein, por tudo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até mais, bom descanso para todos. Valeu. Tchau, valeu. Acho que você cortou no meio, Felipe, mas tudo bem. Valeu.